Estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre a divisão. Nas aulas anteriores, nós vimos técnicas que podem nos auxiliar na hora de efetuar divisões. A gente viu que nós podemos abrir o nosso dividendo em dois números que multiplicados dão o dividendo, ou podemos abrir o dividendo em soma. Eu vou propor essa conta 37 dividido por 4 e aqui eu vou quebrar o 37 em dois números que somados dão o 37. O meu objetivo aqui é mostrar uma outra propriedade que ainda não foi discutida nos vídeos anteriores. Por isso, eu vou quebrar o 37 em 26 mais 11. Eu sei que essa é uma quebra muito esquisita. Se você está achando isso estranho, você tem razão, porque essa não é uma quebra natural para o 37, sobretudo se a gente está dividindo o 37 por 4. Mas eu tenho motivos para escolher essa quebra. Nada impede que eu faça assim. 26 mais 11, de fato, vai dar 37. Agora a gente já viu na aula anterior que a gente pode dividir cada um desses dois números por 4 e depois a gente vai somar os quocientes e também vamos somar os restos. Quando eu divido 24 por 4, significa que eu tenho 26 objetos e quero formar grupos de 4. Eu posso formar 6 grupos. 4 vezes 6, 24. E ainda sobram 2 elementos. Quando eu divido 11 por 4, a ideia é que eu tenho 11 objetos, eu quero formar grupos de 4. Eu consigo, então, formar 2 grupos. 2 vezes 4, 8, e me sobram 3 objetos. Isso quer dizer que, ao dividir 37 por 4, eu consigo formar ao todo 8 grupos. E fico com 5 objetos na sobra. Acontece que aqui apareceu uma novidade. Quando eu juntei o resto da primeira divisão com o resto da segunda divisão, o total foi 5. Mas eu estou formando grupos de 4. Esse é o significado de fazer divisões por 4, formar quartetos. E no momento em que eu junto a sobra da primeira divisão com a sobra da segunda divisão e obtenho 5, é possível, olhando para esses 5, formar mais um grupo de 4. Então, desses 5 aqui, eu vou pegar 4, vou formar mais um grupo de 4, portanto, aqui o 8 passa a ser 9, e do lado de cá eu tenho o resto 1. Perceba que funciona 4 vezes 9, 36, e 1, 37. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que quando os restos somados ultrapassarem o seu divisor, vai ser possível formar novos grupos. Então, você deve formar esses novos grupos. Olha quanto sobrou, ultrapassou 5, ultrapasso 4, então eu formo mais um grupo de 4 e fico com 1 na sobra. Isso precisa ser computado. Isso que eu acabo de mostrar para você vai acontecer em qualquer situação. Se por um acaso você resolve dividir o 37 em 27 mais 10, no momento em que você fizer a divisão por 4, você terá aqui 27 objetos. Quero fazer grupos de 4. Eu consigo fazer 6 grupos e eu fico com 3 na sobra. E tendo 10 para fazer grupos de 4, eu consigo fazer 2 grupos e fico com 2 na sobra. Então perceba que eu tenho uma sobra de 3 aqui, outra sobra de 2 aqui, o que ao todo me dá uma sobra de 5. Como eu estou formando grupos de 4, eu vou pegar 4 daqui e vou transformar em mais um grupo aqui,
de modo que aqui eu fico com o resto 1. Então, perceba que ao dividir 37 por 4, eu tenho 6 com 2, 8 e 1, 9, 9 e resto 1. É claro que nenhuma dessas duas maneiras é a maneira mais interessante de se dividir o 37 por 4 usando a nossa técnica de quebrar o dividendo. A ideia mais inteligente é, na hora da quebra, fazer com que uma dessas partes seja divisível por 4. Então, você vai olhar para o 37 e vai enxergar quantidades que sejam múltiplas de 4. Por exemplo, ao olhar para o 37 aqui, eu imediatamente enxergo que 20 é um múltiplo de 4. Só que para chegar em 37 eu ainda tenho que colocar mais 17. Só que desses 17 eu ainda posso separar 16, porque 16 é múltiplo de 4. E aí, para completar os 37, basta colocar 1. Então, essa é a ideia mais inteligente. E quebrando o seu número em pedaços que sejam múltiplos do seu divisor, que no nosso caso é 4. Dessa forma, eu vou ficar com muitos restos sendo 0 e só na última parte que não. Quando eu divido 20 por 4, eu vou formar 5 grupos e não terei sobra. Quando eu dividir 16 por 4, eu terei 4 grupos e não terei sobra. E, como eu tenho um elemento perdido aqui, eu não vou conseguir formar mais grupo algum e terei esse elemento como sobra. Portanto, ao dividir 37 por 4, a resposta é 9. Eu consigo fazer 9 grupos de 4 e o resto é 1. Exatamente o que a gente achou nos casos anteriores. Espero que você tenha compreendido e te aguardo para os próximos vídeos.